Olá, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estar com vocês. Vocês que estão chegando agora, o nosso muito obrigado. Fique conosco. E vocês que já estão conosco, acompanhando o nosso trabalho, nós semanalmente estamos aqui, né? Trazendo uma porção da Palavra de Deus, lições bíblicas da escola dominical, comentando as lições e também trazendo subsídios, né? Versículos para que você possa engrandecer, que você possa fazer uma aula mais dinâmica, mais trazendo uma didática bacana para a sua sala de aula. Então nós estamos aqui juntos, né? Pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. E é o Espírito Santo que nos traz sempre a luz para que nós possamos, que faz nos lembrar daquilo que nós estudamos, para que nós possamos então ter uma aula boa, agradável aí para os irmãos. Nesse trimestre nós estamos estudando, né, o apóstolo Paulo, né, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E nós estamos então, né, já chegando ao final deste trimestre de 2021. Muito obrigado! Na lição de hoje, lição de número 10, do dia 5 de dezembro de 2021, o tema da lição de hoje, o título da lição de hoje é Paulo e o seu amor pela igreja. Nós vamos aprender juntos, né, esse importante assunto, o amor, né, supera. Inclusive, Jesus Cristo, quando perguntaram para ele, né, qual era o maior mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, precisamos exercitar nesses dias tão difíceis, onde o amor está esfriando, né? E nós, então, vamos hoje estudar essa importante lição. Vamos passar agora algumas instruções para você que chegou agora no canal. Não esqueça de clicar aí, né, no sininho, de dar o seu like, de deixar o seu comentário. Sempre ao final das aulas nós trazemos aí, né, o nosso abraço para todos aqueles que estão conosco e você compartilhar também. Compartilhando nosso material, você faz com que a obra do Senhor cresça. Você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? E esse é o princípio do Evangelho, é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, faça o seu, compartilhando aí o nosso material para outros irmãos. Sem perda de tempo, vamos entrar aqui no texto, obra da lição de hoje, porque o amor de Cristo nos constrange. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14, parte A. A verdade prática da lição de hoje é: o amor cristão não é o sentimento egoísta, mas os sacrifícios dos próprios desejos para o bem dos outros. Para o mundo, irmão, isso é loucura, né? Sacrifício, né, dos próprios desejos para o bem dos outros. Precisamos exercitar o amor cristão em nossas vidas. Leitura bíblica em classe está lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Vamos a esse importante texto bíblico. Paulo e Silvano, que é Silas, né, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fosse feitos imitadores do Senhor, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares,
a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O objetivo geral da lição de hoje é compreender o amor pela igreja. E os objetivos específicos são destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar o amor com a fé na igreja e elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Destacando o primeiro ponto, que é o amor de Deus pela igreja, nós vamos dar conta do primeiro tópico da lição com seus subtópicos. Relacionando o amor com a fé na igreja, o segundo tópico com seus subtópicos. E elencando as 3 virtudes da igreja, fé, amor e esperança, nós vamos dar conta do terceiro tópico com seus subtópicos. E caminharemos para a conclusão da lição de hoje. O ponto central, o cerne da lição de hoje é: ame a igreja de Cristo. Ame a sua igreja local. É encantador, irmãos, nós contemplarmos o amor de Paulo pela igreja de Cristo. O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja, né? Ao chegar em Tessalônica, juntamente com Silas, Paulo tinha sofrido prisões lá em Filipos, né? Ele havia tido um trabalho muito importante ali em Filipos. Nós podemos observar 3 conversões emblemáticas com muito significado. A conversão, né, do carcereiro, quando Paulo foi ali e Silas preso por testificar do amor de Cristo. E ali, né, Paulo e Silas cantavam na prisão, os irmãos conhecem esse texto. E ali, irmãos, houve aquele milagre, aquele grande terremoto, e houve a salvação, não só do carcereiro, mas toda a sua família, que era romano. Ali já tinha uma representação muito grande, porque era a representação da nação romana, aquela salvação. Também nós observamos ali, né, a salvação de Lídia. Foi uma salvação também emblemática, era uma senhora da classe média alta, né? Ela era vendedora de púrpura. É como se tivesse uma boutique, e ali ela frequentava, então ela era prosélita, ou seja, ela frequentava a sinagoga, já tinha um apreço, um amor pela palavra do Antigo Testamento, e ali ela foi impactada pelo Evangelho do Novo Testamento. Inclusive ela hospedou, né, os irmãos ali, os missionários, na casa dela, né? E ali depois ela hospedou antes, depois elas também, que o Paulo e Silas saíram da prisão, elas passaram um tempo na casa dela e depois saíram aí para Tessalônica, né, que é aí onde a gente vê esse cenário que está em Atos capítulo 16, 40. E saindo da prisão entraram na casa de Lídia, comprovando aí o que nós dissemos para os irmãos, que ela era de Tiatira, prosélita, ela frequentava a sinagoga, né, e vendo os irmãos, os confortaram, depois partiram, né? Também, irmãos, nós vemos ali, né, que a mulher adivinha também, né, no capítulo 16, a salvação daquela mulher adivinha, e isso que foi um problemão ali, porque ela era uma máquina de fazer dinheiro, né, possivelmente uma escrava ali, uma coisa, né, nesse sentido, né, representando ali os gregos, né. E ela, então, ela ficou vários dias ali dizendo que eles eram homens de Deus, e ali daqui a pouco, né, Paulo, né, expulsou aquele espírito maligno, e ela então parou de adivinhar. Ela se converteu, ela aceitou, ela foi transformada ali, né, e foi impactada pelo espírito. E aí ela então parou de dar lucro para os seus senhores. E aí, esse foi o pano de fundo, então, para eles serem perseguidos, e aí açoitados e presos. Depois de açoitados e presos, que eles chegam, então, na lição de hoje. Vamos para a introdução.
Pelo menos duas características marcam a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo desta igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, então são dois pontos principais. À luz do amor da igreja e do sentimento, o amor do apóstolo Paulo por ela. Nosso propósito é mostrar aqui como seguidores de Jesus, os membros de uma igreja local, como membros de uma igreja local, devemos amá-las e expressar este amor na comunhão dos santos. E aí, irmãos, o que acontece quando uma igreja vive no amor e da comunhão dos santos? Lá, como diz o Salmo 133, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aquele evangelho ali, que nós cremos que o testemunho fala muito mais alto do que a palavra hablar, do que nós hablarmos, do que nós falarmos, então ali o que ocorre, né? A igreja, então, esse testemunho da igreja, ela rompe barreiras, rompe países, né? E aí, como a gente viu ali, sem uma internet, sem o advento hoje da comunicação, né? Da tecnologias das informações e da comunicação, né? Esse assunto, esse exemplo da igreja se espalhou por toda a Macedônia, a Caia, e nós vemos ali, chegou no Ocidente, né? Ali, e muito importante, então, esse exemplo da igreja de Tessalônica que Paulo destaca, e ele faz uma verdadeira declaração de amor a ela. Os romanos, então, trazendo um pouquinho da história de Tessalônica, só para contextualizar, dominaram a cidade 2 séculos antes de Cristo, né? Tessalônica, então, era uma importante cidade. Por quê? Porque tinha um importante porto, que era uma passagem, então, para a Grécia. E também por causa de uma estrada construída pelos romanos, conhecidas como caminho de Egnaton. Essa estrada ligava a Itália à Ásia, né? E ali em Tessalônica, Paulo recebeu, inclusive, quando ele esteve ali, né, por 2 vezes, na segunda e na terceira viagem, né, recebeu ali donativos, ofertas dos filipenses. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 17. Isso mostra, então, o carinho, a consideração daqueles irmãos dos filipenses tinha pelo apóstolo, né, e a visão missionária daquela igreja, né, que tinha no coração o desejo de investir na obra missionária. Isso é muito importante, né? Precisamos agir como os tessalônicos, tendo amor pela obra missionária, né, não só pregando, dando exemplo de amor, mas também contribuindo para que a obra missionária cresça e que o ID de Jesus se estabeleça por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Vamos trazer aí um texto bíblico em Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 4 para os irmãos, né? E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Preste atenção que ali já tinha os prosélitos também, aqueles, né, gentios que estavam ali também, né, participando daqueles cultos ali que tinha nas sinagogas, e tinha os judeus provenientes das diáspora, aqueles que saíram por conta da perseguição, né, lá na Judéia, ali em Jerusalém. Então, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Irmãos, em 3 sábados. Olha o que aconteceu. Esse homem de Deus, movido pelo Espírito Santo, que era o dínamo, né, que é o dínamo nosso, né, ele realmente estava cheio dessa energia celestial por meio do Espírito Santo e pregou por apenas 3 sábados. E olha que ele, né, revolucionou por meio do Espírito Santo aquela importante cidade, que era uma cidade grande, apenas de 200 mil habitantes na época. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, quer dizer, os judeus,
E juntaram-se com Paulo e Silas. E também, olha só, alguns deles relacionados aos judeus. Agora, olha em relação aos gregos. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais, ou seja, né, da classe social, inclusive mais elevada. Então, assim, então Jesus veio para todos, né, gregos, judeus, e este evangelho, então, chegou aqui no Ocidente. Por quê? Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo conduziu ele para o Ocidente. E aí, chegando em Tessalônica, aquela igreja foi uma maravilha e esse evangelho chegou até nós. Vamos para o tópico de número 1, o amor de Paulo pela igreja. O amor como de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Está no início da nossa lição bíblica de classe hoje. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios, por exemplo. Vamos trazer aqui o exemplo do Coríntios, que nós vamos colocar na tela aí. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. 1 Coríntios 4,15, na Almeida atualizada. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então, é muito importante esse texto, porque aqui denota como Deus ama os filhos, Paulo também demonstra esse amor pelos filhos de Deus, ou seja, ele estava como um síndico, zelando por um tempo por aqueles irmãos que estavam ali, e este evangelho chegou até nós hoje aqui, pela graça e a misericórdia de Deus. Então, esse impacto da vida nessas pessoas ali chegou também até nós hoje na atualidade. Paulo, então, havia deixado, como nós dissemos, Filipos e tinha entrado aí, então, em Tessalônica e realmente tinha feito esse trabalho aí. E em relação aqui, irmãos, quando trazemos só um pouquinho aqui, mais um pouquinho da história, Paulo, quando escreveu os Tessalonicenses, ele estava lá em Corinto, Muito provavelmente ele escreveu as duas cartas em Corinto. Então, ele tinha um amor muito grande pelas igrejas que ele plantava, como nós vimos na lição passada. Importante lição. E está aí na nossa playlist. Se você quiser adentrar na lição anterior, você pode estudar as lições anteriores, porque elas inclusive te ajudam, professor. E você também, aluno, a se aprofundar no conteúdo e também você ter subsídios para você então aplicar em sua sala de aula. Vamos para o tópico de número 2, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Olha só, quando nós temos um claro objetivo em nossa mente, é mais fácil nós alcançarmos então aquele ideal, aquele propósito que nós temos em nossa vida. Nós aqui na Terra, nós temos a nossa esperança no porvir. Então, como nós temos a esperança no porvir, de viver com o Senhor Jesus a eternidade, e nós alcançarmos a salvação, então nós buscamos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse processo de salvação, como o nome diz, é um processo. Você não nasce pronto. Quando você aceita Jesus, que você crê em Jesus, se Jesus voltar naquele momento, você sobe. Você vai ser salvo. Mas, se você e eu continuamos na terra, nós temos que exercitar a santificação e o amor. O amor, ele nos move. Então, quando nós temos um objetivo concreto e nós sabemos onde nós queremos chegar, isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E nós precisamos de vencer os inimigos cotidianamente para que nós então possamos alcançar a nossa vitória em Cristo Jesus. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e a sua prática em coerência com o ensino recebido.
Então havia uma prática em cima da teoria, né? Ou seja, a teoria que nós colocamos é a própria palavra, aquilo que ele tinha deixado ali, mas eles praticavam a palavra de Deus. Então se unia, né, o útil ao agradável. E aí o resultado foi o quê? Uma igreja amorosa, uma igreja esperançosa, uma igreja que era um modelo ali, como ele coloca aqui o seu amor por esses cristãos. Os cristãos de Tessalônica eram objeto de amor do apóstolo, pois neles ele viu o fruto do seu ministério. Era muito, muito importante para Paulo, né, ver o fruto do trabalho, né, que Deus que dava esse crescimento. Os versículos de 5 a 10, então, da nossa leitura bíblica, mostram a indizível alegria de Paulo, né, que constata pela expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja é formada por pessoas que abandonaram a crença aos ídolos. Está lá na nossa lição bíblica aí, né? Pela fé eles abraçaram o evangelho. O evangelho não é discurso, né? Vamos para o tópico de número 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. No tempo em que muitos vivem a criticar a igreja local, é hora de demonstrar o amor pela igreja em que congregamos. Irmãos, aí eu abro um parênteses. Para dizer, papai Manuel Coutinho Pimentel, que é um pastor, morreu aos 96 anos, né, em 2013, ele abriu muitos trabalhos aqui no Espírito Santo, ele nos ensinou da seguinte forma: quando ele chegava da igreja, em casa, ele falava, nossa, que trabalho maravilhoso, a pregação foi excelente, hinos maviosos que nós observamos hoje. E isso, irmãos, despertava no lar, na casa ali, muitas vezes naqueles que não tinham naquele dia ido à igreja, né, a vontade de ir lá. Puxa, que lugar maravilhoso, que lugar bacana, que lugar bom, que lugar, né, harmonioso, que lugar espiritual. Então ele nunca chegava falando lá da pregador, que a pregação não foi boa, que aquele irmão estava assim, que estava assado. Não, jamais, nunca ouvi isso. Inclusive ele dizia para mim que aquilo que não edifica você deixa para lá, não fala não. Fala aquilo que edifica. Então eu cresci nesse lar. Então essa semente plantada pelo meu pai, ela germinou, deu fruto, e hoje eu estou aqui, pela graça de Deus também, como pastor, né, compartilhando aqui a palavra de Deus com você. Né? Então irmãos, a gente traz esse exemplo porque isso é importante. Muitas pessoas, muitos crentes, não estou dizendo que é você, nem eu, mas existem crentes que chegam em casa falando mal. Esse culto foi assim, e tal, tal, tal. A criança está ali dentro de casa ouvindo tudo isso. Que lugar é esse? Eu tô lá, papai está indo lá, mamãe está indo lá e está trazendo essa fala para dentro de casa. Isso vai sendo incutido na mente da criança. E ela vai crescendo com isso. Quando ela vai ficar adulta, ela não quer, e ela vai desviar. Por quê, irmãos? Porque foi plantada na mente dela ao longo do tempo que a igreja é um lugar de confusão, a igreja é um lugar disso, lugar daquilo, a mensagem não foi boa, tal, tal. Às vezes o problema não está lá não, às vezes não, na maioria, é 100% das vezes. O problema está em nós. Nós precisamos de ir para a igreja, ir para a escola dominical já preparados, né? Orando em casa, saindo, indo com o espírito ali aberto para receber a palavra, o aprendizado da palavra. E também quando você está aqui, ora ao Senhor. Quando for estudar a lição, ora ao Senhor, que o Espírito Santo ele vai revelar coisas indizíveis para você e para mim. Este é o lugar que Deus nos plantou, a igreja, né? O lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão uns para com os outros e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja, né, toca o nosso coração. E assim nós somos encorajados a manifestá-lo na igreja local, na igreja em que congregamos. Muito importante. Vamos ler aqui 2 referências bíblicas para nós, então, também deixarmos para você como subsídio para a lição de hoje, aí, nesse subtópico 3. Romanos 12, de 10 a 13. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Então, pede para que a palavra de Deus então está nos incentivando o quê? Alegrarmos na esperança, nós suportarmos a tribulação, nós preservarmos aí na oração, vigilantes,
e também assistindo os nossos irmãos nas suas necessidades. 1 João capítulo 2, versículos de 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Palavra dura, irmãos. Mas aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Palavra dura, mas é real, é inerrante palavra de Deus. A síntese do tópico 1, ame a sua igreja. Simples assim, ame a sua igreja. Se você amar a sua igreja, você vai zelar por ela. E você não vai ficar por aí, irmãos, pulando de galho em galho. Vai para cá, vou para lá, porque não vai ter na terra, eu falo enquanto igreja de comunidade local, né? Você não vai achar uma perfeita. Nós somos seres humanos. Temos os nossos erros, os nossos pecados. Mas graças a Deus, os nossos pecados são perdoados porque nós cremos em Cristo Jesus. O seu sangue vertido na cruz nos deu acesso ao Santo dos Santos. E nós então podemos pedir perdão dos nossos pecados, reconhecermos os nossos pecados e os nossos erros, clamarmos ao Senhor e abandonarmos os nossos erros, e Ele assim nos perdoa, né? Vamos lá ao tópico de número 2, o amor e fé na igreja. O amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. Claro, Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Cristo no Calvário, né? Seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Romanos 5, 8. Olha, Deus provar o amor. É uma prova de amor. Uma prova de amor de Deus ao homem, entregando seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Meditemos nisso. Entretanto, é preciso que o ser humano responda esse amor. Claro, não é um amor unilateral. Tem que haver a recíproca verdadeira, da nossa parte, reconhecendo esse amor e esse sacrifício de Deus entregando seu Filho na cruz pelos nossos pecados, né? Então, aí vamos lá na reciprocidade, porque Deus amou o mundo, e aí João 3,16 novamente, que nós lemos aí, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer para responder esse amor. Se você crê no Senhor Jesus, você será salvo, né? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 e 8. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição para vocês. Decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Essa é a tradução da NVI também. Então, irmãos, olha só, aqui o amor nas cartas de Paulo é demonstrado como um pai para um filho, e também é demonstrado aqui aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de uma mãe, né? Traz ali algumas traduções, a ama, que cuida do seu filho. Então, assim, são ensinos maravilhosos, porque a partir desse amor, irmãos, que ele tinha a Cristo, né, ele não se importava com os sofrimentos, com as dores. Isso tudo era amenizado pelo seu propósito, porque também Jesus tinha se manifestado a ele no caminho de Damasco, e ele relata em suas cartas que ele tinha ido até o terceiro céu e visto as maravilhas ali, né? Então ele já sabia que isso aqui era transitório e passageiro, que o que tinha, que esperava ele era muito melhor do que isso daqui, né? O subtópico de número 2, a fé, o amor e o ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus, imputada pelo pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, a fé e o amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que, ouvindo, eu também, até que entre vós
há no Senhor Jesus Cristo o amor para com todos os santos. Então ele traz aqui, né, que lá no meio deles, em Efésios capítulo 1, versículo 15, ele estava ouvindo que o amor estava sendo praticado ali. E esse fruto, estava sendo ali, zelado, estava muito lindo aquele trabalho. E aí, quando se pratica o amor, irmãos, pronto, ali a dissensão não existe mais, ali a fofoca vai embora, tudo vai embora. Por quê? Porque então esse sentimento de amor ao próximo, ele suplanta tudo isso. Porque assim, você vê ali uma situação, você quer dar a mão, você não quer empurrar a pirambeira abaixo, você quer ajudar aquele irmão que está em dificuldade. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1:3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo, há uma correlação necessária entre a fé e o amor entre irmãos. Logo, a fé cristã é o único débito que temos como crentes em Cristo Jesus. E o amor é recíproco. Então, a fé e o amor, uns para com os outros. Esse amor deve ser demonstrado pela igreja local. Então, nós somos espelho de Deus. Deus é amor. Então, nós também devemos ter amor pelo próximo. É simples assim. E o terceiro subtópico diz a dimensão prática do amor na igreja. O ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. De acordo com o ensino do Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Ali passaram vários, ali quem que deu ali o socorro? O sacerdote passou de largo, todo mundo passando de largo ali, e quem que deu o socorro? O bom samaritano, que além de sarar as feridas ali, ainda pagou uma hospedagem e foi em frente. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Não é falar assim, eu te amo, mas você, Tiago fala muito disso, que não tem a obra, não vai. A demonstração do amor de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se ele não desse o seu Filho unigênito por nós, se o versículo parasse na parte A, o que seria de nós? Então, da mesma forma como nós somos exemplo e somos espelhos de Deus, nós precisamos amar ao próximo e agir. No contexto em que nós acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, é preciso mostrar de maneira concreta no ambiente da igreja local, pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades de quem precisa, ação social, e você pode fazer por meio da escola dominical, arrecadando donativos, visitar os irmãos, em suas enfermidades. Jesus disse isso aí. Jesus deixou esse versículo para nós, porque nós, ele diz ali no livro de João, que, eu estava enfermo e você não me visitou. Eu estava preso e você não foi lá. Então, assim, como que fica? Então, o que é isso? É a não demonstração do amor. Porque se você tiver o amor, você vai visitar os encarcerados, você vai visitar os enfermos, você vai contribuir para a obra missionária, você vai orar pelas missões, você vai ter essa sede de alcançar novas vidas e não só, entre aspas, engordar espiritualmente, mas buscar socializar aquilo que você conquistou, e é a maravilha que nós temos em nossas mãos, que é a salvação que Deus nos deu, Então, suprir necessidades, quem precisa ir visitar os irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros, e tudo quanto se apresentarem oportunidade de amar, está lá em Romanos 13:10. Então, muitas das vezes a pessoa quer visita, quer ser visitado, mas não visita ninguém. Então, e a lei da semeadura, meu irmão e minha irmã. Se você visita, você vai ser visitado. Se você nunca visitou ninguém, quando você precisar de uma visita, pode ser que você não atenda. Vamos ler Lucas, capítulo 15, versículos de 18 a 24, que é um outro exemplo aí. Levantar-me-ei e hei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai
e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei-lhe um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegremos-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que amor incondicional! Aquele filho foi ingrato, né, como aqui nós vemos na parábola dita por Jesus. Mas olha, o pai não retribuiu daquela forma, retribuiu com amor, retribuiu com o ósculo santo, beijando, abraçando e dando seu amor e festejando. Esse é o Pai celestial. E nós precisamos também refletir esse amor do Pai celestial. A síntese do tópico 2, o amor e a fé aparecem nas cartas de Paulo como virtudes complementares. Tópico de número 3, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Então, por último tópico da lição de hoje, a fé, o amor e a esperança. Né? As 3 virtudes teologais, né? Lá em 1 Tessalonicenses 1 a 3. Veja que o apóstolo diz na sua oração: lembramos sem cessar da obra da nossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Pai. Então aqui já chega a fé, o amor, a paciência. Aos Coríntios ele escreveu: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A estes 3, mas o maior destes é o amor. Assim, as 3 virtudes formam uma tríade especial, um tripé do cristão. Né? Nos ensinos de Paulo, a fé, o amor e a esperança devem participar da nossa vida na igreja local. E nós trazemos aqui 1 Coríntios 13, de 11 a 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Só que esperança gloriosa! Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Como nós lemos, a maior é o amor. Vamos para o subtópico número 2, a virtude da fé, né? A primeira virtude é a fé. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo domina de obra da fé. Obra da fé. Né? Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo se sentia grato a Deus por isso. Assim como encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Né? Tiago 2,18, né? É a nossa referência aí que o nosso comentarista trouxe, e eu trago aqui Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós vemos aquela ilustração, né? São os 2 remos no barquinho, fé e obras, fé e obras. Se só tiver a fé, né, o barquinho vai ficar rodando. Se só tiver as obras, o barquinho vai ficar rodando. Mas se tiver fé e obra, então nós vamos caminhar, né, nessa primeira virtude, né? E a fé, as obras da fé aqui, quando o apóstolo Paulo diz, é assim: não basta apenas ter fé, mas precisa você ser um obreiro na seara do mestre. Quando você é um obreiro, você exercita a sua fé, e ele estava então ali sendo grato a Deus. Apenas 3 sábados, como nós vimos lá em Atos capítulo 17, que ele ministrou ali. Olha a revolução, olha que igreja que ficou ali plantada, né? Olha que maravilha, que maravilha. O tópico de número 3, a virtude do amor. 1 Tessalonicenses 1 a 3. Paulo, o apóstolo, fala que é a nossa leitura lá de Bíblica em Classe, né? Do trabalho do amor. Agora, antes era a obra do amor, agora o trabalho do amor. Ora, o que podemos entender com isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses, os seguidores de Jesus deviam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo concreto. Em Tessalônica não existia a doutrina destituída do amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheio do amor prático. Então, mais uma vez, enfatiza-se aqui, né, a prática do amor, que é o fruto do amor.
aquilo que você, quando você ama, né, o que você faz? Você quer estar junto, você quer zelar, você quer dar palavras positivas, você quer ouvir palavras positivas, né? Você quer ter o afago, você quer dar o afago, você quer dar a mão para que a pessoa tenha a sua mão estendida e possa caminhar com você. Você também quer uma mão quando você precisa. Então isso é viver o amor. Segundo, em Colossenses capítulo 2, versículo 2, está dizendo assim para nós, vamos ler aí, ó. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai, Deus e Pai e de Cristo. Então, já trazendo aí Deus Pai, Deus Cristo, Deus Espírito Santo, que realmente, né, consola os nossos corações. 4. A virtude da esperança. Então o apóstolo Paulo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia de expressão paciência e esperança, agora, né, era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor de Cristo. Ele mesmo, quando chegou lá, chegou com as marcas das chicotadas que ele tinha tomado lá em Filipos. Mas ele não deixou, ele não esmoreceu, ele não desanimou. Né? E nós não podemos desanimar também não, irmãos. Né? Papai sempre gostava no versículo, Salmo 27, 14. Né? É um versículo que nos anima. Leia aí depois. Né? O exemplo, eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração daqueles que estão suportando, né, as adversidades por amor a Cristo. E nós, irmãos, então, quando falamos de esperança, nós não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de falar sobre a vinda de Cristo em glória, irmãos. Aqui nós temos na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né, na página de número 188, que fala sobre a vinda de Cristo em glória. Esse acontecimento é anunciado no princípio do mundo. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas 1,14. O Novo Testamento grego emprega miríades dos santos, como aparece na tradução brasileira. Isso significa inumerável. Os santos aqui são os raptados da terra juntamente com os ressuscitados diante do arrebatamento da igreja. É a segunda fase da vinda de Cristo, que será visível e corporal, com a sua igreja glorificada. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória, e isso ocorrerá para que seja restaurado o trono de Davi. O anjo Gabriel anunciou a Maria, mãe de Jesus, que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Isso significa que a libertação do povo de Israel, seus opressores. Nessa vinda de Cristo, o Senhor derrotará a besta e o falso profeta. Trazemos aqui porque já é a segunda vinda de Jesus. Mas que nós trouxemos aqui a eternidade, irmãos. Nós, né, aí Paulo explica isso aqui aos Tessalonicenses, na sua carta aqui. Né, como será a vinda de Jesus. Né, os que estivermos vivos, né, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro os mortos, né, em Cristo, ressuscitarão primeiro, e os que estivermos vivos serão arrebatados, né, haverá uma metamorfose, uma transformação, e nós vamos receber um corpo glorioso. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria no coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por Cristo. Aí nós lemos. Tudo isso tocou o coração do apóstolo e deve também tocar o nosso coração, encorajando-nos e alegrando-nos no cuidado de Deus. Síntese do tópico 3, então, as três virtudes mencionadas por Paulo é a fé, a esperança e o amor. Concluindo a lição de hoje, essa lição nos ensina que devemos amar a igreja que nós congregamos. Amar a igreja que nós congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica, e seu coração se alegrava pela fidelidade, a legalidade, a lealdade dos tessalonicenses nos ensinos de Cristo. E a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso nós devemos amá-lo. Ele, que apenas 3 sábados havia ensinado ali, né, o fruto
desse trabalho ali, ele ficou maravilhado e ele demonstrou o seu amor na carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí vamos trazer, para finalizar a lição de hoje, 1 Coríntios 13, de 1 a 7. Olha que versículo, é muito utilizado em casamento e tudo mais, mas nós vamos rememorar aqui, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Olha, vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que tu nos deste. Muito obrigado por essa lição maravilhosa. Muito obrigado por o teu Espírito Santo nos fazer lembrar. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós somos Teus filhos e precisamos do Teu amor. Precisamos do Teu amor para que nós possamos refletir o Teu amor em nossas vidas. Pai, que nós possamos amar a igreja local, que nós possamos amar, Senhor, as almas que estão perecendo e que nós possamos fazer alguma coisa nessa terra para, Senhor, mudar esse cenário e que o Seu Evangelho, Pai, chegue a toda a criatura e assim nós vamos contribuir para a Sua vinda, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Nós também hoje queremos agradecer a todos vocês, a irmã Rosângela, a irmã Mateus, a irmã Nailda, Nailza, a irmã Nilza, né, que também fez contato conosco, a irmão Isaac Moreira, né, a esses irmãos que sempre têm deixado a sua mensagem de amor. Muito obrigado. Muito obrigado também a Késia, a Priscila, a Natan, a todos estes que deixaram aqui as suas mensagens. Nós te agradecemos muito a vocês. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a vida de cada um. Muito obrigado.